Não um projeto, uma casa, um escritório, uma fazenda que seja a cara daquela pessoa, daquela figura que está me contratando e que, evidentemente, tem que descobrir se tem alguma coisa a ver comigo. São essas cestinhas tipo assim, cada aqui. cestinha, você vê, parece uma bagunça, mas não é. Tem, assim, carpetes que eu mais gosto, as fotos de umas coisas que eu fotografei que eu também mais gosto, as ferragens que eu mais gosto de usar, as minhas coisas de Nova York que eu gosto mais e onde eu vou buscar algumas coisas que me interessam, algumas pastas de clientes que eu deixei um pouco assim de lado, porque já me encheram um pouco o saco, né? Outros que estão aqui mais frequentes. Aqui tem ideias, que eu acho que é uma coisa muito legal, apesar de eu ter sempre muitas ideias. Aqui tem coisa de Miami, ali tem coisa da Itália, tem coisa de Buenos Aires, tem do Rio, tem desenho assim de coisas que eu gosto, que eu vejo na rua. Isso aqui eu desenhei em Nova York outro dia, em frente à vitrine do Prada. Eu achei legal o jeitão da vitrine, assim, falei, pô, isso aí dá uma vitrine legal em algum lugar, né? Então eu acho que a pessoa, inclusive, tem que estar sempre atenta, um arquiteto, um cara que mexe com coisas, que mexe com um comportamento como eu, ele tem que estar sempre ligado, vendo coisas sempre, observando sempre. Tudo é referencial. Jorge, você foi um dos primeiros que ousaram misturar estilos. Como que era nessa época? Como que foi a aceitação das pessoas? Elas se chocavam um pouco? Como foi esse processo? As coisas eram muito travadas, as pessoas não admitiam, tipo assim, misturar o que elas já tinham com coisas que elas gostariam de ter. E quando eu comecei a trabalhar com pessoas que não tinham travação alguma. E a minha formação não é formação de decorador, a minha formação é formação de arquiteto. Eu morei na Europa um tempão, e esse período que eu morei na Europa, eu vi que as pessoas realmente não se preocupavam com o que combina com o quê. Só que tem que existir uma coerência muito grande em relação a saber combinar coisas. Uma harmonia, na verdade, tem que existir uma certa harmonia, uma certa coerência nessa combinação. Então eu acho que eu fui, na realidade, aliás, eu nem me acho, eu acho que eu fiz um trabalho tão natural, né, que é uma coisa que fluiu assim naturalmente, eu não acho nada. Quem achava era a mídia. E o étnico, como é que surgiu no seu trabalho e essa preocupação com o brasileiro? Quando eu fiz o Leopoldo era um lugar que, primeiro, ele tinha que ser um lugar que tivesse que ter identidade. Identidade do quê? Do Brasil. Então foi a primeira vez que se usou de uma maneira chique, no Brasil, elementos indígenas. Quer dizer, a palha dos índios, as penas dos índios, os elementos rituais de índios, como é que fala? A cerâmica utilitária indígena, que era uma coisa que inclusive ninguém conhecia, era uma coisa vendida para turista. Como é que é visto a decoração? Ninguém gosta de usar decoração aqui, verde e amarelo. Verde e amarelo por quê? Não foi uma coisa... Só porque lembra bandeira? Não, eu adoro, eu empatizo, inclusive. Minhas coisas têm sempre verde e amarelo, verde e amarelo, verde e amarelo. Eu acho uma combinação fantástica, o verde e amarelo. Acho uma combinação vibrante. Não é só por causa da bandeira, porque é bonita mesmo a combinação. O que está acontecendo lá fora com relação ao Brasil? As revistas internacionais todas já passam por aqui, já editam trabalhos nossos. O Bar des Arts, que é uma coisa que eu faço parte da sociedade, foi capa do Newsweek. Quer dizer, nunca um bar no Brasil foi citado no Newsweek como um dos 10 mais importantes bares do mundo. O Brasil está na rota. As pessoas têm vindo aqui procurar o que está acontecendo aqui. E a gente vai ficar aqui mostrando. Eu não tenho vontade de sair daqui para fazer nada lá fora. Eu tenho vontade de ter intercâmbio lá com fora, assim, aqui, lá e tal. Mas ficar só lá, nunca mais. Esse é o lance de se ligar em frases. Não, eu acho assim, não é ligar em frases, eu acho divertido algumas coisas assim que eu acho que de vez em quando pegam bem, eu não vou à procura delas, elas vêm assim, elas chegam até a gente. E eu acho que depois que a gente vive um pouco mais, a gente aprende umas coisas, né? As pessoas mais vividas contam umas coisas pra gente que eu acho engraçado a gente memorizar, porque a gente também aprende. Todo mundo imagina chegar aqui e me ver de terno e gravata. Eu trabalho assim, numa boa, sem meia, porque eu não uso, eu detesto, você entende? É por aí. Decoração é uma coisa muito complicada, mas é legal. Bom, tá dado o recado do Jorge Elias. Obrigada, Jorge, pela tua participação. Obrigado a você. Quadro Entrevistas. Bom, gente, acho que foi uma oportunidade para vocês conhecerem um pouquinho mais de perto essa personalidade, Jorge Elias. Na próxima sexta-feira, mais um entrevistado para você conhecer melhor. Até lá. Quando eu e a Beth resolvemos montar esse espaço, foi pensando muito na vida moderna, em dar praticidade ao nosso cliente,
porque ele muitas vezes corre a semana inteira, como todo mundo, trabalha e chega no final de semana quer receber e quer receber de uma maneira gostosa, agradável, sem ter muito trabalho. Então a gente usou aqui todos os materiais muito práticos e principalmente bolamos essa mini cozinha que dá um apoio num terraço, mas como ela também poderia estar sendo colocada num living, num pequeno apartamento, servindo como uma kitnet e tal. Aqui no caso ele dá apoio para a piscina, que é lá mais fora, então nós penduramos várias coisas como roupão e toalhas e tal. Mas o ponto que eu acho mais interessante no nosso projeto, né, é justamente a mini cozinha, que a Beth vai explicar os detalhes mais técnicos, que para a gente ter isso num terraço, ou mesmo no living, ou numa sala, enfim, até no home theater, a gente tem que respeitar certas técnicas, né, e certos detalhes, senão no fim nada vai funcionar. Para que esse esquema realmente funcione, a gente pensou em colocar isto de uma forma que ficasse fechado, parecendo um armário, em que tivesse alguma coisa guardada, mas que uma pessoa que entre desse até um ar assim de arrumado, de coisa direitinha, enfim. Abrindo, a gente tem pia, cafeteira, geladeira, micro-ondas, o lugar para guardar as garrafas. Depende do local em que é usado. Se for, claro, numa kitnet, isso vai ter que ser uma serventia principal na casa. E aí, obviamente, os móveis serão modificados. A gente pode colocar no lugar do sofá, a gente pode colocar um sofá-cama, remanejar, enfim, colocar uma televisão. O som nós já temos. Poderia, obviamente, ter uma televisão aqui em cima. Vídeo, quer dizer, há espaço para tudo, desde que seja dimensionado para cada lugar, né? E mesmo estilo, né, Beth? Aqui a gente fez junco com madeira natural, porque é um terraço de piscina. Mas a gente poderia fazer só de madeira, com 1000 acabamentos, que hoje em dia a gente tem recurso, ou só pintura, clara, escura, né? Usamos muita madeira lavada no chão, combinando às vezes com a porta também de madeira lavada. Então essa modificação depende do ambiente em que ele é colocado, mas que a praticidade continua sempre igual, funcionando super bem, né? Essa porta de trilho também a gente acha super prática, porque ela serve tanto para ambientes de tamanho normal, como aqui, que tem mais ou menos 9 metros quadrados, como também ela serve para pequenos ambientes, porque ela não ocupa praticamente espaço, né? Ela vai dobrando, parte dela fica para dentro do armário, então também, hoje em dia tem que pensar nisso, né? Que os espaços nem sempre são tão grandes. Em geral, trabalha-se com espaço pequeno. A vida moderna justamente pede que a gente faça coisa compacta para que isso funcione nos apartamentos pequenos, nos flats, nas kitnets, enfim, em tudo. Em geral, o que o público hoje nos pede é muita praticidade. Então, acho que essa proposta aqui, claro que ela pode ser complementada com mais coisas. Adaptada às necessidades do cliente. A gente ficou contente, né, Beth, no fim com o resultado, e acho que o cliente também. Chegamos ao fim do nosso programa. Na segunda-feira esperamos você para conhecer mais um jardim e para descobrir as melhores alternativas para a sua reforma. Não esqueça, o Casa e Decoração começa às 13h45 aqui na CNT Gazeta. Uma boa tarde para você, um bom final de semana e até lá. Casa e Decoração. Oferecimento Louças e Metais Deca. Qualidade, elegância e garantia.
Brastemp não tem comparação. Sinônimos de absolutamente maravilhosa. En la isla del dolor recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Que descobriu a vacina contra a raiva costumava dizer o seguinte: nada faz bem e nada faz mal. Tudo faz bem e tudo faz mal. Depende da dosagem. Há pessoas que não podem comer ovo porque já têm um colesterol alto, mas há pessoas que não têm esse problema. Portanto, vamos à gemada. A gemada aqui cozida em banho-maria se chama zabaione e com um pouco de leite ou creme de leite vira creme pâtissier, aquele cremezinho delicioso que se coloca como recheio em muitos bolos. Nesta sexta-feira, uma espécie de compota de ameixas com esse zabaione ou a nossa velha gemada. Anote os ingredientes da receita para 4 pessoas, por favor. 2 colheradas de manteiga amolecida a temperatura ambiente, evidentemente. 2 colheradas de manteiga sem sal. 4 colheradas de açúcar normal. Quando eu digo normal, não é o cristalizado, não é o de confeiteiro. 4 colheradas de açúcar. Um toquezinho de conhaque de uvas. Um toquezinho de conhaque de uvas. Não serve conhaque de alcatrão nem de gengibre. Um toquezinho de licor transparente, licor de laranjas. Um toquezinho de licor de laranjas. 1 quilo de ameixas escuras. 1 quilo de ameixas escuras. Se você não encontrar ameixas escuras, você pode substituir por outras ameixas. Você pode substituir por nectarinas. Tem que ser, porém, 1 quilo. Uma boa colherada de hortelã bem batidinha, hortelã fresca. Uma boa colherada de hortelã picadinha. E eu completo a compota com um cálice de groselha. Um cálice de groselha. A gemada leva mais 8 colheres de açúcar normal. Para a gemada, 8 colheres de açúcar normal. 4 gemas à temperatura ambiente. 4 gemas de ovos frescos. Não vale usar ovos de geladeira. 1 toquezinho de vinho doce, serve madeira, serve marsala, serve vinho do Porto. 1 toquezinho de vinho doce e um cálice de creme de leite. Nesta receita eu uso creme de leite longa vida, creme de leite de caixinha. Ele é mais denso, mais espesso. 1 cálice de creme de leite. Conceito da receita: uma compota quase geleia de ameixas escuras, uma compota que eu vou enfeitar artisticamente com pinceladas usando a gemadinha. Começo do passo a passo, você vai ver já já, depois do comercial. A nossa Berta Lutz. Aí você vai falar, nossa, Berta Lutz? Quem é essa tal? Certamente não sabe quem é Berta Lutz. Ela nasceu em 1894, portanto, hoje, sexta-feira, 2 de agosto de 96, se ela estivesse viva, ela faria 102 anos. E é uma das nossas pioneiras na luta das mulheres, né? Na vida pública. Tá lá a Berta Lutz numa foto muito antiga, né? Tá vendo que ela era mocinha ali, deve ser uma foto de 1920, 18, por aí, não é? Tá vendo? A Berta Lutz. E também tem a Carolina Pereira de Queiroz, que era amiga dela, e elas lutaram, e a Carolina foi a primeira mulher que ocupou uma cadeira na Câmara Federal, né? Você vai ver até a foto que a gente vai mostrar, que só tem ela e aquele montão de homens, todos de preto e ela de branco. É bem legal essa foto. É a outra. Essa aí está mostrando a Berta Lutz na primeira reunião lá de sufragistas, que as mulheres, você está lembrada,
quando a Berta Lutz, ela jovenzinha, tá lá a Carolina Pereira de Queiroz no meio de um montão de homens, tá vendo? Essa foto é famosa. E ela foi de branco, esperta, né? Porque assim ela destacava realmente a presença da mulher na Assembleia, não é na Câmara Federal, né? Então, e aí você vê que sem essas pioneiras, você não poderia votar na próxima eleição. Então, vê bem o que você vai fazer com o seu voto. Agora, em 1921, também num 2 de agosto, morreu Enrico Caruso, né? Que foi o primeiro superstar do século e talvez do mundo, né? Porque foi o primeiro cantor, assim, que ele é um tenor italiano, né? Canta ópera, mas ele fazia um sucesso brutal. Ele ganhou um montão de dinheiro, é impressionante como esse homem ganhou dinheiro lá no começo do século cantando ópera. Então eu considerei que o Enrico Caruso é o nosso primeiro superstar, tá certo? E é mesmo, assim, em grandes dimensões e dimensões mundiais, né? Então, nosso beijo para os nossos cantores de ópera, para o pessoal que faz música erudita. De volta para o princípio da brincadeira de hoje, e eu inicio a minha Operação Esforço mostrando a vocês de que forma eu corto as frutas. O importante nesse procedimento é obter pedaços tentativamente iguais, por uma razão absolutamente óbvia. Pedaços iguais chegam ao ponto no mesmo momento, juntamente. Sem machucar, eu retiro as amêndoas. Atenção, atenção. São amêndoas também, mas não são amêndoas de amendoeira. Essas amêndoas não podem ser comidas. São amêndoas amargas que contêm, por incrível que pareça, um veneno terrível. É muito fácil, desde que você tenha paciência e principalmente uma faca super afiada, capaz de cortar a fruta sem machucá-la. Truquezinho aqui para soltar as amêndoas mais fácil. Gostou? Olha só. Paciência, ternura. E as amêndoas acabam saindo quase inteirinhas, né, vovó? Essa aqui resolveu me trair. Tudo bem. A faca ajuda. Imagine que eu já consegui talhar todas as minhas ameixas. Volto a dizer, você pode substituir por outro tipo de ameixas ou até por nectarinas. São frutas mais ou menos aparentadas. Imagine que estão todas cortadinhas. É o momento de eu começar a fazer a minha caldazinha. Tá aqui, olha. Na minha caçarola, você percebe, eu já comecei a derreter a manteiga. São 2 colheradas de manteiga para 4 colheradas de açúcar. Açúcar normal, ou seja, não é nem o cristalizado, nem o açúcar de confeiteiro, também não é o açúcar mascavo, embora você possa fazer uma calda escura com açúcar mascavo. A proporção é sempre essa, 1 parte de manteiga para 2 de açúcar. A calda agora tem que se adensar, ou melhor, ela tem que se liquefazer, vovó, com a ajuda do licor de laranjas e com a ajuda do conhaque. Eu poderia utilizar água para fazer a calda, mas eu desejo nesta receita uma calda mais perfumada. Poderia também colocar cravo, canela, sem nenhum problema. O importante é, em qualquer situação, dissolver muito bem o açúcar antes de colocar as frutas. Isso leva um certo tempinho de paciência e fogo não muito forte, tá? Fogo de médio para forte. Ok.
colocando as frutas com a casca. Não se preocupe com a casca. A casca vai se soltar no processo. Depois é só ter também, mais uma vez, um pouquinho de paciência e pescar os pedacinhos de casca. Mas era importante na receita por causa da cor. Opa! Isso acontece nas melhores cozinhas do planeta. Caiu uma ameixa, mas eu continuo a trabalhar em corbúvel e em bafefe, ou seja, altaneiro e sobranceiro. Nada me abala. Só que agora eu preciso ter paciência à quarta potência. Eu vou precisar de uns 10, 12 minutos de meximento e remeximento até obter, volto a dizer, um ponto de quase geleia. Televisão é magia. Veja só. Não falei que as cascas se soltavam naturalmente durante o cozimento? É só você ter um pouquinho de paciência e ir pescando uma por uma. Olha só. Facinho, facinho. Vem cá. Duas informações indispensáveis. Eu não jogo fora as cascas. Bato num liquidificador, passo numa peneira, devolvo para a panela. Segundo, eu prefiro a geleia agridoce mais para o azedinho do que para o suave. Na sua residência, querendo, você coloque mais açúcar, nenhum problema. Fica de acordo com o seu paladar, a sua fantasia, a sua imaginação. Só que agora vem o intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu começo a fazer o zabaione. Até já. Se você quiser facilitar a operação, ter uma geleia reduzidinha em menos tempo, não hesite, elimine o excesso de líquido. Isso é absolutamente válido. Falta agregar um toquezinho de groselha. Eu vou colocar a groselha antes de experimentar, porque eu prefiro o docinho da própria groselha, natural, a colocar mais açúcar. Volto a dizer, porém, não hesite em açucarar de acordo com a sua paixão, o seu paladar. Muito bem, vou deixar minha geleia mansinha aqui em fogo bem baixo. Ela vai continuar se adensando. Enquanto isso, eu vou preparar a gemada. Você se lembra? 4 gemas e 8 colheres de açúcar para um zabaione, 4 pessoas. Eu coloco primeiro metade do açúcar e começo a bater ainda numa velocidade pequena. E vou olhando e vou percebendo que a minha gemada vai precisando de mais açúcar. Até completar as 8 colheradas. Por enquanto, nem pensar no vinho doce e no creme de leite. Por enquanto, só amalgamento. São 4, 5 minutozinhos. Ok, é esse o ponto, um ponto bem cremoso, que ainda vai ficar mais cremoso com o agregar de um cálicezinho de creme de leite espesso, do tipo longa vida, e um tempero, um cálice de vinho doce. Agora, eu posso aumentar a velocidade. Bravo! Está prontinha a gemada, mas eu ainda preciso transformar a gemada no meu
Zabaglione em italiano ou em francês Zabaglione. Resolver o problema da sujeira aqui. Opa, maravilha. Eu transfiro tudo para uma panela que possa ir ao fogo em banho-maria. Você viu que beleza de creme que eu já consegui? Apenas com gemas, açúcar, relação. Uma parte de gemas, 2 partes de açúcar, um toquezinho de creme de leite e um toquezinho de vinho doce, Marsala, Madeira ou Porto. A gemada se transforma em Zabaglione num banho-maria, ou seja, uma panela com água bem quente, não use água fervente, uma panela com água bem quente, a outra panela em cima, e aí, olha, não tem jeito, viu? É misturar, remisturar, pelo menos 5 minutos. Isso vai acontecer durante o intervalo comercial. Estou distraído, estou entretido. Você já voltou, né? Pois é, desde o finzinho do terceiro bloco do programa de hoje, eu estou aqui mexendo e remexendo o meu Zabaglione em italiano, Zabaillon ou Sabayon em francês, sem fricotes. Uma gemada incrementada e cozida no banho-maria. Veja só que maravilha. Ponto espetacular, perfeito. Ainda vou temperar, pois é, vou temperar a minha geleia. Só que não vou colocar açúcar não, já disse, eu gosto da geleia agridoce, mais pro azedinho do que pro doce. Porém, coloco aquele toquezinho encantador, levemente picante e ardidinho da hortelã. Detalhe, colocou a hortelã, prato praticamente pronto. São 30 segundozinhos. Mais do que isso, a hortelã perde as suas propriedades. Nesses 30 segundos, eu peço a sua atenção para um produto que me apoia há muito tempo. Atum verdadeiro. Atum verdadeiro é coqueiro da Quaker. Na embalagem cor-de-rosa, atum sólido, conservado no seu líquido natural. É um produto de exportação. Até na Itália eu já vi atum coqueiro da Quaker. Muito bem, resta montar para você aquela combinação Zabaglione e compota geleia. Tanto faz o nome e tanto faz a construção. Você pode colocar o Zabaglione por baixo, a geleia por cima, a geleia por baixo, o Zabaglione por cima. Eu, de todo modo, prefiro oferecer uma sugestão de artista. Não acabou não. Eu, por enquanto, só tenho uma montagem nervosa, ou seja, alguma preocupação com a estética, mas nenhuma simetria, nenhuma geometria. Afinal de contas, aquele lado do artista vai brincar ainda, olha só. E ainda não acabou, tem mais. Espera aí. Dei uma limpadinha na minha faca para poder puxar e entremear as cores. O vermelho e o branco. Quase branco. O amarelinho. Agora, a assinatura. Você escolhe a posição. Eu prefiro aqui. Esse é um trabalho de cozinha que você sossegadamente pode deixar para uma criança fazer, não com uma faca. Palitinho, um espetinho, coisinha de madeira, distração e também aprendizado, iniciação à cozinha, ao jogo de cores, à brincadeira das texturas, as massas, fantasia e imaginação. Aliás, vou dizer de novo, você pode realizar a geleia com outras frutas
por exemplo, nectarinas e ameixas de outras cores. E você também pode enriquecer os seus abajones com outros tipos de produtos, até licores. Fica de acordo com o seu gosto. A mim resta desejar um fim de semana sensacional e esperar que segunda-feira, esse mesmo horário, 2 da tarde, a gente esteja juntinho, abraçadinho. Tchau. Encontro marcado aqui com a gente. Nós continuamos aqui com esse pessoal bonito do Instituto Wilcar de Yoga. E nós vamos continuar aquele papo gostoso, né? Eu até queria assim aproveitar um pouquinho, já que nós estamos com mais tempo hoje, e você me falar da história assim, por que está todo mundo sentado aqui, né? A importância de se usar o chão para sentar, o que acontece com as pessoas, começam a evitar tanto o chão e daí começa a ter uma série de complicações. Vamos falar um pouquinho de estar sentado no chão? É importantíssimo sentar no chão porque a gente tem que, evidentemente, usar os músculos para desenvolvimento da sustentação do corpo. Os músculos que muitas vezes se atrofiam quando a gente senta na cadeira, porque a cadeira faz o papel de determinados músculos que sustentam o corpo. Então, só o fato da gente sentar no chão, ou mesmo que seja num patamar alto, mas que não tenha encosto, nós já começamos a desenvolver um pouco mais a musculatura de sustentação da coluna. E eu achei uma coisa interessante, que assim que eu fiquei muito impressionada com as conversas que nós tivemos nos bastidores, a respeito do método que vocês desenvolveram, a respeito da ligação, ou enfim, do fundamento dele relacionado com o desenvolvimento da criança. Você devia estar falando um pouquinho, né? Porque acho que é uma característica bem especial do seu método, peculiar, né? específica, muitas vezes a gente observa, ou a gente desenvolve observação dos animais, que aliás também é a essência da Hatha Yoga, toda a observação dos animais. Nós procuramos muitas justificativas até para explicar problemas de coluna tão frequentes. O que nós desenvolvemos no nosso método, na realidade, não é para explicar os problemas, mas para resolver muitos problemas, é fazer uma comparação da coluna ou do nosso desenvolvimento na fase adulta com o desenvolvimento psicomotor na fase da primeira infância, na fase do primeiro ano de vida, que é de deitar para sentar, todo o desenvolvimento da musculatura, para posteriormente andar. Então, toda essa sequência, toda essa observação extremamente detalhada do desenvolvimento da criança, a musculatura, as sequências no próprio corpo de sustentação da cabeça, de estruturação da coluna, de segurar no pé, de ter determinadas regiões extremamente flexíveis, soltas, ao mesmo tempo que também se desenvolve a força, nos deu as bases para as sequências de exercícios que a gente deve desenvolver para corrigir a postura. Então nós vamos tentar mostrar aqui, nós não vamos mostrar os exercícios, quer dizer, dentro do método existe exercício, existe relaxamento, existe uma série de coisas. O que nós vamos estar mostrando aqui agora? A gente vai estar mostrando um exercício, uma parte de um exercício, que fica fácil para muitos entenderem, e é um exercício que muitas pessoas fazem em academias, em parques, mas com determinadas sequências que não facilita para a coluna. Então, entender que hoje em dia existe muita atenção para as pernas, braços, muitos exercícios para fortalecer as pernas e os braços, e a coluna quase que se tira o corpo fora. A frase é essa mesmo, só que ao tirar o corpo fora, a gente está também desestruturando a coluna. Então, a gente desenvolveu muitos exercícios para cobrir esse espaço, para desenvolver a coluna. E nisso a gente tem muitos exercícios que a gente adaptou, que nós modificamos. Então, um deles é um exercício que se faz principalmente o quê? Para elasticidade das pernas. Só que como a gente tem feito, a gente desenvolve a elasticidade das pernas junto com a elasticidade na coluna. Então, levar a perna para frente e segurar no pé. A maioria estica a perna primeiro e aí leva o tronco. Às vezes, quando não dá para segurar no pé, a turma pega na perna,
Mas, enfim, como todo mundo faz, é a perna esticada e o tronco se movimentando. E forçando. Forçando, e como que fragmentado, quer dizer, a perna está de uma forma e o tronco está de outro. Na hora que volta, também volta o tronco, depois a perna. Como é que a gente faz? A gente segura no pé, aliás, até pega no pé antes, tenta levantar o pé, continua segurando no pé, no próprio pé, né? É pegar no próprio pé, não no pé dos outros. Aí vai levar para frente. Muito bem. Posso... Pode me corrigir. Então... Eu me pus aqui de cobaia. Levar o tronco à frente, tentar levar a axila junto com o joelho. Perfeito. Quer dizer, o tronco está à frente. A gente está falando da elasticidade do tronco, não só na perna. Continuamos a segurar o pé. E aí movimentando ao mesmo tempo, se possível, se desse para focalizar um pouco as costas, para entender que a dinâmica é totalmente diferente. Um pouquinho melhor. Então a gente vai segurando e descendo até onde der. Outra coisa, aqui o que importa não é a elasticidade. A gente pode descer totalmente ou não, mas tirar essa ideia de que só a pessoa que tem elasticidade que pode fazer Hatha Yoga, que pode aplicar o método funcional, enfim. A questão aqui não é a elasticidade, é muito mais a proporção. Então, se não der para descer muito, não importa. Levar o tronco à frente. E aí pode ser feita dessa forma, levando o peito para frente, segurando no pé, descendo até onde der, ou se der para descer mais, mas não desencostar o tronco da perna, que é o que vai fazer a postura atuar na coluna também. E aí desce até onde der. Não é o mais importante aqui esticar a perna. E na hora de voltar, não fazer dessa forma como você fez. Quer dizer, a gente continua segurando no pé. E volta. Você pode fazer? Eu posso. Vamos dizer, mas dobra. Isso. Continua segurando no pé, vai levantando o joelho. Consequentemente, vamos movimentar pernas, tronco e quadril, que é o mais difícil. A gente aprender a movimentar o quadril junto com o tronco. Com o corpo todo. Voltamos. O que eu acho legal de tudo isso, né? Porque assim, é bem assim a linha de uma coisa que já aconteceu nos anos 60, né? Dessa revolução toda, quando começou os trabalhos de terapia corporal, né? É de você não estar brigando com o seu corpo, mas você está em sintonia, entendendo o seu corpo e indo junto com ele, né? Escutando o próprio corpo. Porque a ginástica tradicional, não tem que fazer, tem que esticar. Chega o professor, põe o pé na cabeça e você acha que você também tem que colocar. Quer dizer, não existe modelo, quer dizer, o modelo não é o outro. É você descobrir dentro de você os seus limites, a sua flexibilidade, a sua energia, né? Então, eu acho que, eu queria assim, nós temos mais um minutinho, vocês aqui podem dar o seu recado. Se você acha que alguma coisa não ficou bem esclarecida, aproveite esse momento. Existem muitas coisas que não estão esclarecidas, por isso estamos querendo convidá-los a comparecer ao Instituto Wilkar de Yoga para podermos estudar, desenvolver e facilitar a vida. Este é o fundamento. Muito obrigada para todos vocês. Eu queria estar falando para vocês que vocês podem estar escrevendo para a gente aqui. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem que esse pessoal todo bonito volte aqui novamente, com perguntas, com coisas que vocês estão querendo entender melhor, escrevam para a gente pela caixa postal 2501, ou se você já estiver na internet, você pode ter o nosso correio eletrônico, você pode estar ligado para leilaNavarro@originet.com.br. Tá bom? Eu aguardo vocês e até a semana. Namastê. O grande arcanjo que está presidindo os próximos 8 dias chama-se Gabriel. O arcanjo Gabriel é o arcanjo da anunciação, o grande anjo da esperança, da purificação, da renovação e da paz. Sábado, o arcanjo Gabriel envia para nós o anjo da Madhya-Bha. Ele aconselha que você busque dominar as tuas revoltas internas. Evite fazer tempestades em copo d'água. Da Madhya-Bha pede que você haja nesse sábado com muita sabedoria e, em troca, ele te dá bênçãos para adquirir sucesso nos seus negócios. Da Madhya-Bha significa Deus, a fonte da sabedoria. Ele está em sintonia com o Salmo 30. E, por sinal, esse salmo
ajuda você a obter proteção contra assalto. Minha amiga, preste atenção, o Salmos 90 pode auxiliar você a obter essa proteção. Então copie com a sua letrinha esse salmo, pegue esta folha, coloque atrás da porta de entrada da sua casa. Você verá que a sua energia, junto com a energia do salmo, vai proteger e muito a sua casa contra assaltos. E por outro lado, Damabiahá também abençoa os pescadores, marinheiros e todos aqueles que estão ligados ao mar e à pesca. Já no domingo, o grande anjo é Manaquel. E o nome dele significa Deus que envolve e mantém todas as coisas. Manaquel pede que nesse domingo você evite os excessos. Então cuidado com as bebidinhas, com as farras e também com jogos de azar. Ele pede que você haja com retidão dentro da boa educação e da moral. Manaquel ajuda você a ter um sono reconfortável e, ao mesmo tempo, dá a possibilidade de você obter informações para a sua evolução através do seu sonho. Manaquel está em sintonia com o Salmo 38 e é um salmo que também dá proteção contra fofocas, contra intrigas, perturbações espirituais e ajuda você a envelhecer com bastante lucidez. Na segunda-feira, o anjo chama-se Ieiael, Deus delícia das crianças. É um convite para a inocência, para a pureza, para você brincar com você mesma e estar trabalhando com a sua criança interior. Evite o preconceito e dar uma de Pôncio Pilatos, lavando suas mãos e não querendo resolver nada. Ieiael, ele aconselha você a atuar com sabedoria, dá energias de vida longa e ajuda você a conhecer a verdade, ou seja, que você consiga encontrar o que é certo e errado para você. Ieiael está em sintonia com o Salmo 37, é um salmo que dá proteção contra a febre e contra doenças em geral. Mas, minha amiga, eu tenho recebido várias perguntas de pessoas me falando sobre como entrar em contato com o anjo. É importante que você saiba que o anjo é uma energia de luz, é uma energia de próprio sentimento. Então, a melhor maneira de nós estarmos em contato com o anjo é buscar no nosso coração e buscar sentir a energia do anjo. Veja, eu costumo dizer para os meus alunos nos meus cursos, para tomar muito cuidado com essa história de querer ver anjo, de querer ouvir anjo. E tem pessoas até que querem psicografar mensagens de anjo. Veja, minha amiga, existe no segundo andar, aquele andar que a gente chama o mundo astral, muito ser zombeteiro. Eles gostam de tirar um sarro da nossa cara, humanos, principalmente porque nós não temos a capacidade de ver o que se passa do lado de lá. Então, um ser desse, quando vê você querendo ver um anjo, o que ele faz? Ele passa lá na loja de fantasia, aluga uma fantasia bem brilhante, bem bonita, e se apresenta para você. E diz, eu sou seu anjo. E você, na sua inocência, cai que nem um patinho. Então, a melhor maneira para a gente estar trabalhando com o anjo é não buscar a ver, não buscar ouvir anjo, né? O que nós temos é buscar sentir a sintonia. Qual é a energia divina que chega perto de nós? E por esta energia e pelo seu coração é que você vai ter a certeza que um anjo está do teu lado. Lembre-se, o anjo sempre nos traz harmonia. E a outra coisa, nós precisamos estar sempre nos relembrando dessa harmonia e dessa energia. E por isso, eu queria mostrar para vocês esse anjinho de parede, que você pode ter no seu quarto, em algum lugar, onde você esteja sempre se lembrando e olhando para essa beleza. Isso faz com que você se coloque em harmonia com a imagem. Veja, nós sempre somos interiormente um reflexo daquilo que a gente percebe no externo. E continue nos escrevendo, fazendo suas perguntas. O endereço é Xambala, Rua das Figueiras 301, o CEP 090 80 370. O telefone
011 440 2604. Desejo para você um excelente final de semana, muita paz para você e muita alegria. Até segunda-feira, com a energia angélica no coração de todos nós. Obrigado.